Olá, que bom que você chegou aqui no meu canal. Se você está sempre por aqui, eu já vou dizer para você, senta que lá vem a história. E se é a primeira vez que você está chegando aqui, fica com a gente. Não se esquece, se inscreve no canal e vem ver como a gente vai trabalhar essa história que tem aquarela, bordado e muita coisa envolvida. Comecei a pensar em criar um canal para colocar todos os trabalhos de desenho e arte que tem permeado a minha vida. No momento difícil que a humanidade estava passando, todo mundo fechado dentro de casa, eu encontrei uma artista maravilhosa chamada Shin Sang-dang. Acho que o nome seria até mais correto, Shin Sang-dang, não é? E eu fiquei encantada com os trabalhos. Uma coreana que nasceu lá por volta de 1500, que trabalha com bordado, com pintura em aquarela, com diversos trabalhos onde os temas é a arte mimética. A arte mimética é quando o artista coloca tudo que está à sua volta expressado nos seus trabalhos. A Shin Sang-dang coloca frutas, flores, e o trabalho é tido como tão perfeito para a época que até os insetos e às vezes as galinhas iam bicar os trabalhos achando que eles eram de verdade. É uma criatura maravilhosa, inspiração na Coreia, nota de 500 mil wons, tem a estampa dela. É uma criatura que realmente revolucionou há 1500 anos atrás toda a história ao seu redor. Nós vamos ver então, nesse dia de hoje, além dessa história maravilhosa, uma homenagem que eu fiz para Shin Sang-dang. Criei uma boneca e ela veio visitar o estúdio Anabitar. 안녕하세요. 여러분들과 함께 아나비달 스튜디오에 함께해서 너무 기쁩니다. 그림과 색칠을 지금 같이 시작할까요? Eu fiquei então pensando como trazer a arte da Shin Sang-dang para o seu coração também. Dorameira que sou, assisti o dorama que conta a história dela. E percebi quanto dessa coisa antiga da aquarela está hoje nos nossos dias. Então vamos lá para o nosso material. Prepare aí, pessoal, que vai ser muito legal esse nosso vídeo, hein? Então, olha, inspirados na nossa querida assim, ela tá de olho na gente ali, você vai até se espantar com ele, porque a gente vai usar papel canson, né? Gramatura 200 ou papel canson, gramatura 400, tá? 450, 400, 300, como você quiser. Todos eles dão para fazer esse trabalho. Aí eu vou precisar de um lápis 4B, grafite 4B. Vou precisar de lápis aquareláveis e de canetas brush, qualquer marca que você tiver. Eu sempre uso os lápis e as canetas da Staedtler. Vamos precisar de um estilete, vamos precisar de agulha para bordado largo, de fundo bem largo, tá? E vamos usar também a linha que você tiver aí. Ou então, para deixar realmente aqui explicado, eu usei essa linha Cleia da Círculo, tá? Depois eu passo na descrição do vídeo o tamanho, o fio, a cor e tudo. E ainda vamos usar a caneta tanque, né? Eu usei de pincel de ponta chanfrada ou virola chata, né? E vamos usar também alguns galinhos de árvore, e você vai ver aí no processo que eu fui arrumando esses galinhos para que eles deem um resultado bacana. E aí, junto com esse nosso material, né, também vai a aquarela líquida Aqualine da Corfix. Nós vamos usar o sépia e o magenta para fazer o fundo, então, preparar o papel. Eu peguei o sépia e uma gotinha do magenta pra gente fazer um fundo sépia para trabalhar coisa do antigo. Olha que legal. Então eu ponho aqui, ó, e vou dando uma cor primeiro no papel. Dou uma inclinaçãozinha, molho o pincel e vou fazendo com que a água tenha um percurso natural. E hoje eu tô usando o pincel tanque virola chata. E aí é só esperar secar um minutinho. E aqui na própria tampinha eu misturei um pouquinho de magenta e do marrom e vou de novo com bastante água dar outra camada para ficar aquele rosadinho que tá faltando, que lembra as texturas, né, do trabalho da Shin Sang-dang, de um trabalho mais antigo, onde ela faz as folhagens, né? Então vou deixando de propósito aqui algumas manchas, ó. Virei o papel ao contrário e do meio em diante eu começo a provocar aqui o papel.
deixando descer um pouquinho. E aí aqui nesse papel gramatura mais grossa, usei de novo Aqualine, né? E aí eu deixei bem menos tinta para fazer bem aguada essa primeira camada. E é interessante, ó, se você ver, eu deixei a tampinha, secou. Não tem problema, é só você vir com a água, ó, e ela volta normal, tá? Então, um papel mais grosso chupa mais tinta. O que é legal é que você pode molhar mais primeiro e depois começar a espalhar. Eu quis aqui uma textura mais rosadinha, menos mancha. Então, nós vamos trabalhar nesses dois papéis, ó. Manchou mais, é só pôr água e deixar. Ergue um lado para ele escorrendo, né? Agora, então, olha, eu fui segurando para ele escorrer um pouquinho, né? E aí ele foi manchando de uma forma mais suave, mais leve. E eu deixei aqui um intervalo claro, porque eu vou fazer uma brincadeira aqui de imagem. Vou fazer duas imagens na mesma folha. Então, acompanha aí para você ter uma ideia. E como não poderia deixar de ser, vamos desenhar com tampinha? A tampinha facilita muito esse processo. A gente foi ajustando, então, a borboleta, a gente vai fazendo aos poucos, né? E vai ajeitando aqui o que dá mais certo. Isso aqui ainda é o rascunho da borboleta, né? Então, os dois círculos servem de apoio para você fazer um crisântemo mais aberto, né? Então, se você vai passo a passo com elas, fica bem fácil de se orientar, tá bom? Aí você passa o grafite bem forte em cima delas, você não precisa nem apagar, que a hora que você colocar o papel vegetal, você vai pegar só a flor. E a hora que você passa pro vegetal, você vai dando os acabamentos necessários, tá vendo? Não precisa ser muito simétrico, mas você tira as etapas que você mais gostou. Então, os riscadinhos tortos, tudo isso fica no rascunho, né? No que foi feito como projeto. A borboleta ficar mais limpa, tá vendo? E todos os desenhos para depois você conseguir escolher qual que você vai jogar no projeto final. Tirado a borboleta, então, do papel vegetal, eu vou passar ela então para o nosso primeiro papel aquarela que nós deixamos secar. Para não precisar riscar, o que que eu faço? Eu viro ao contrário, que é o lado que eu risquei o vegetal, tá? Olha lá. E vou usar um 6B. E aqui eu passei a borboleta e já canetei com a caneta Micron 08, né? E eu dei uma modificação na borboleta. De um lado eu pus um pouco mais de efeito do que do outro. E vou apagar algumas coisas que eu ignorei na hora que eu risquei o desenho, tá bom? Esse primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar um pouco da tinta que pegou aqui dentro da asa da borboleta. Então, com o guardanapinho, olha, eu vou passando a água e vou tirando, ó. Vou clareando, né? Deixo as manchas todas pro lado de fora e vou clareando para poder entrar com uma aquarela de outra cor aqui, tá? Fica um processo mais leve, fica um trabalho mais delicado, né? E você consegue... A aquarela é maravilhosa por causa disso, tá vendo, ó? Pôs uma aguinha aqui e ela já sai, ó. E a aquarela líquida é muito boa para fazer isso. Mas as outras aquarelas, o próprio lápis de cor também faz, tá? E é importante que você retire aqui, ó. E além de pôr o guardanapo para tirar, você limpa também o pincel, né? Porque senão você vai em outro lugar, você leva a tinta. Papel gramatura 300, 200, 400... aceita isso muito bem. Eu usei a caneta brush, ó. Fui escolhendo os lugares e fui pintando, então, deixando lugares brancos, né? Como tava clarinho, usei um tomzinho de azul, petróleo, e ela deu um efeito bonito, como aqui que eu já deixei os espaços. E é legal também você perceber que dá pra deixar mais simétrica, mais ajustada, depois que já tá quase pronta, né? Então, com a canetinha preta, eu fui equivalendo os dois lados e montei a borboleta um pouco mais simétrica. E ainda faltam alguns ajustes que eu vou fazer depois.
E com lápis de cor branco eu ainda fui dando alguns retoques aqui na asa da borboleta e vindo de novo com o pretinho da caneta Nanquim, né? A caneta preta, e dando mais retoques. Fazendo então uma montagem bem mais suave, né? Uma outra edição do mesmo trabalho inspirado na Cinsandangue, usei os motivos, né? As flores, as borboletas e muitos ramos, né? Depois de desenhado, trouxe do papel vegetal pra cá, né? Riscado com canson. Só o grafite que saiu daqui, eu não repassei grafite, não passe grafite, né? E agora eu vou pintar com lápis de cor aquarela mesmo, né? Com alguns tons de lápis de cor aquarelável, com as canetas brush, com aquarela em pasta. Eu vou usar de uma forma bem suave aqui todo esse processo. Então, vai acompanhando comigo e vendo como eu vou fazer a aquarela. E aí, depois, então, o elemento surpresa desse vídeo de hoje, né? Que é usar a agulha e alguns efeitos que a gente vai fazer aqui. Mas primeiro vamos terminar esse, para depois entrar, então, com o último passo, tá bom? Vamos lá. E aqui eu usei a parte fininha e fiz só um canetadinho e vou fazendo ela um pouquinho mais clara, né? Eu evito de tirar o grafite porque esse papel é muito grosso, muito sensível, que é o 465, e a hora que você passa a borracha, você arranca uma película dele e ele fica depois borrando, né? Então eu deixo, às vezes eu uso o grafite aquarelável, porque aí acaba misturando. Esse aqui ele é, então aí você vai fazendo, ó, o fundo aqui mais claro ou mais escuro, como você quiser, para dar esse efeito da pétala virada para cima, né? E aqui, ó, espero secar um pouquinho e já vou continuando com a própria canetinha brush, que ela é aquarela, né? Já vou dando um tonzinho aqui. Eu vou deixar o card para você aí, como usar as canetas brush, que tem em detalhe marcas e como usar de uma outra forma. Então, vale conferir aí, tá bom? Então, vamos lá, a parte do bordado dentro da aquarela, né? Então, olha pra você ver que é fácil aqui de... Tira já um fio grande e vamos lá. Esse papel gramatura 400, ele é um pouquinho mais duro. Mas pode ser no 300 também que dá, ó. Tranquilo, você vai furando aqui, ó. Quando você for comprar agulha, lembre-se que é uma agulha com a ponta fina, né? Ela tem a entrada da linha grande, mas a ponta fina. Então, eu fiz os furinhos, ó, dos dois lados para colocar, né, o meu galinho, olha lá. Feito o furo, eu vou, então, enfiar um pedaço de linha da Círculo Bege. Eu escolhi um tom bege porque ele não vai brigar aqui com o que eu fiz, né? Dei um nozinho aqui na ponta. Os primeiros furinhos são mais chatinhos, que você vai acostumando, mas depois ele vai entrando bem, ó. Tá? Eu vou colocar esse meu galinho aqui todinho, tá? E depois nesse papel gramatura 200, olha, o bordado fica bem mais fácil, porque ele é quase ele é mais fininho, né? Dá pra fazer. Eu fiz até um rococó aqui. Vou mostrar pra você como que eu fiz. Enfiei aqui, vou aqui, ó, alcanço o furinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alcinhas. Aí você puxa, ó. É só segurar que vai dando certo, ó. Tá vendo, ó? Pronto. E volta lá no mesmo furinho, ó. Tá vendo? Fez um rococózinho aqui. Aí eu vou lá por aqui, ó. Entro no mesmo furinho. Vou aqui, ó. Faz como se fosse uma florzinha, ó. Vou lá, volto no mesmo furo, ó. E vou de novo, ó. Põe mais aqui. 1, 2, 3, 5, 10. Olha lá. Rolou. Segura. Acaba de enfiar e puxa, ó. Só puxar um pouquinho que ele acerta. Então, pessoal, olha só como é que ficou o nosso trabalho. Então, esse nosso primeiro, com os bordados e aplicação de madeirinha, né, de galinho de árvore. Deu um acabamento bem bacana, né? E o nosso outro bordado, fiz uns cococózinhos aí e bordei para dar uma ideia de bem antigo, né? De coisa bem tradicional e bem antiga. Agora,
vai do seu gosto aí de colocar uma moldura. Nesse caso aqui é importante o vidro, não é? Mas se você quiser fazer um cartão para também colocar na mão das pessoas. E eu gostei muito do resultado, tá vendo só? Olha lá. O bordado, né? Os rococózinhos, o papel gramatura 200 dá tranquilo para bordar. Esse o legal é furar antes, né? Acompanha todo o movimento aí. Não deixa de dar seu like, de ficar no nosso canal, porque os trabalhos com a Cinsandangue, bordado e outras maneiras da gente trabalhar a aquarela vão aparecer aí ao longo dos vídeos, ok? Então vamos lá, muito obrigada e até a próxima.